Sejam bem-vindos a mais um programa Ser no Mundo, o seu programa de filosofia, reflexões existenciais e psicológicas. Eu sou a Aline Machado e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Era um desejo do meu coração poder entrevistá-lo e já fazia tempo que eu estava nessa intenção. E deu certo, eu estou aqui em São Paulo hoje, no Instituto Dasein, com o Marcos Casanova. Eu queria falar rapidinho do currículo dele, porque não dá tempo de falar muito rápido, porque é extenso, mas eu vou só falar passando para quem ainda não conhece. A gente tem públicos de várias áreas, desde psicólogos, filósofos, professores, dona de casa, pessoal do Brasil, do exterior. Vocês sabem, pessoal, que a gente está procurando levar a vocês o que a gente pode de filosofia, porque a gente acredita que contribui muito no nosso dia a dia. Então, a gente está tentando trazer os profissionais de mais diversas áreas. E hoje nós temos aqui um filósofo. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais filosoficamente e depois a gente vai traduzir isso também para o nosso dia a dia, tá? Então, ele é graduado em letras, em português e literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é graduado também em filosofia, mestre em filosofia, doutor em filosofia, e ele contribui em várias revistas. Ele também é fundador do Instituto Dasein. Como é que você foi parar indo por esse caminho na sua vida, por esse estudo? A gente gosta aqui também no programa de trazer para o pessoal também como que a gente foi se inclinando, né? Foi o chamamento da sua consciência? Como é que foi isso? Você foi estudar primeiro letras e depois como você foi se enveredar pela filosofia? Bom, na verdade, o caminho até chegar na filosofia foi bastante longo, né? Eu não fiz letras primeiro. Antes de fazer letras, eu tinha feito engenharia, fiz um básico de engenharia, né? Então, Não creio. Sim, na verdade, fui engenheiro eletrônico durante algum tempo, né? Engenheiro eletrônico? Fiz engenharia durante um tempo, depois saí da engenharia, fiz ainda um semestre de direito, e aí então caí na letras. Bom, eu fui para letras já meio querendo fazer filosofia, mas sem ao mesmo tempo ter uma clareza imediata quanto à possibilidade mesmo de realizar uma carreira filosófica. Mas na verdade eu sempre quis fazer filosofia. Acho que mesmo quando eu estava na engenharia e todo o meu descontentamento com a engenharia, com ciências exatas em geral, vem de um interesse filosófico que estava presente desde o início, né? E isso foi aos poucos me levando através dessas negações, né? Através dessas frustrações, eu fui paulatinamente me aproximando do que me condizia mais, né? E quando eu encontrei filosofia, na verdade, foi como se tivesse se revelado para mim o que de alguma forma desde o princípio eu estava buscando, né? Sabe? Não é que eu estava na engenharia e não tinha nenhuma relação com filosofia, não, eu já lia textos literários, textos teóricos, só não sabia ainda que filosofia era o lugar mesmo, né, onde eu queria estar. É interessante você descobrir o lugar que é o seu, né? Fala para o pessoal da importância disso. Olha, na verdade, cara, só tem Bom, eu sou uma pessoa irrequieta, né? Então, as minhas questões com as disciplinas que eu fiz antes, elas foram questões de ordem existencial mesmo. Então, a engenharia me fazia mal, né? O direito, assim, os 6 meses que eu fiz direito foram aterradores, né? Assim, para mim foram 6 meses pavorosos, né? Isso porque, de alguma forma, eu ficava ali naquela sensação, aquela sensação de que aquilo não era bem o que eu queria fazer, e aí você tenta, de alguma forma, corrigir essa insatisfação. Você investir, né? De uma certa forma, às vezes a pessoa ainda investe. Você fica tentando corrigir exatamente a tua insatisfação por meio de desempenho, né? Tentando ler, tentando buscar algumas outras coisas que complementassem o curso, encontrando amigos e tal. Mas se na engenharia a princípio eu tive demora até perceber que não tinha condição nenhuma, né? Eu fui até o 7º período de engenharia.
O que aconteceu no direito foi uma coisa quase que imediata. E a letras, bom, na verdade eu também tive para sair da letras muitas vezes, mas achei que era uma sobrecarga para meus pais, né? Assim, que eu já vinha saindo, seria a terceira universidade abandonada, então achei que era melhor de alguma forma fazer letras e acabei fazendo letras. Na minha época era possível fazer isso, era possível fazer 2 universidades públicas, né? Sim. É o que não é mais possível hoje em dia. Não pode, hoje é proibido. Mas na minha época era possível, então eu fiz letras na UERJ e filosofia na Federal. Espetáculo. Pessoal, eu acho muito interessante ouvir isso, até mesmo do Marcos Casanova. Quem conhece ele, né? Ele realmente é um filósofo proeminente. E assim, vai pensar, nossa, ele sempre seguiu um caminho certinho, bonitinho, nunca ele teve nenhum problema com mais nada além disso. A vida dele foi sempre assim, ele sempre soube o que ele queria e hoje ele chegou onde ele chegou porque ele sempre fez um caminho. As pessoas têm muita vergonha quando chegam no meu consultório. Eu tenho, às vezes, muitos exemplos nesses mais de 10 anos de clínica, de ver as pessoas chegando lá com muita vergonha, fez direito, fez engenharia, arquitetura e hoje fala, não é isso que eu quero. As pessoas não se dão uma chance, uma oportunidade, vão vivendo no modo automático, não reflexivo. Né? Eu brinco com o pessoal escuta, já me ouviu falar muito no programa, a consciência do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não vai se perguntando se aquilo faz sentido para ele. Eu acho que é tão importante a gente ouvir esse lado também do filósofo Pessoa, que também fez um caminho, que também decepcionou os pais, né? Entre aspas, já gerou uma certa frustração, porque será que meu filho vai emplacar? Eu escuto muito isso lá no consultório, dos próprios pais e das próprias pessoas. Com aquele olhar de desconfiança, com medo de mudar de direção. Né? Isso acontece demais com os pais mesmo. Né? Eles projetam muitas expectativas nos filhos. Sim. E essas expectativas são de todas as ordens. Uma dessas ordens é exatamente a ordem profissional. Né? Sim. Os pais, principalmente quando você tem estudantes que são bons estudantes, que têm um desempenho acadêmico excelente, sim, os pais imediatamente projetam para você expectativas deles, não é? Sim. E, na verdade, você aos poucos vai se deparando exatamente com o fato de que você não tem como realizar as expectativas dos outros, não é? Bom, e crise é alguma coisa absolutamente central na vida, não é? Assim, crise é aquilo que torna possível para a gente não apenas experimentar uma espécie de interrupção, mas crise é também aquilo que torna possível alcançar uma certa distância em relação às coisas. É uma distância que torna possível para você avaliar o que você está fazendo e, a partir daí, julgar. Eu nunca tive problemas de desempenho acadêmico. Agora, o fato de você não ter dificuldade para fazer alguma coisa não significa dizer que aquela coisa te concerne, não é? Mas faz sentido para você. Isso. Assim, tem uma passagem do Heidegger muito legal na Carta sobre o Humanismo, que é uma passagem na qual ele associa, não é? Ele lembra para a gente que na língua alemã você tem uma proximidade entre a palavra gostar, a palavra conseguir, a palavra querer e a palavra poder, possibilidade, poder. Não é? Na verdade, no que eu gosto, é aí que eu posso. Assim, você faz as coisas de outro modo quando você faz as coisas com afeição. Não é gostar no sentido mais baixo do termo, sabe? Sim. Eu gosto de fazer isso. Não é gostar no sentido do prazer mais imediato. Mas é você ter uma afeição pela coisa, você ter um certo carinho, um certo afeto, que torna possível para você uma plena realização naquele campo, que é o campo em que você faz alguma coisa. Sabe? Se você não tem um afeto pela coisa, por mais que você tenha bons resultados, bons desempenhos, no fundo é como se você tivesse sempre uma espécie de trava, não é? Esforçando. Como se você estivesse correndo com o freio de mão puxado. Você precisa ficar se convencendo, né? Essa coisa do freio de mão puxado, eu vejo muito no consultório, a pessoa fica repetindo para ela ver se ela acredita. Sim, ela precisa se convencer o tempo inteiro de que faz sentido aquilo que ela está fazendo, né? Como se ela precisasse colocar sempre mais força, né? Sentido é assim, cara, quando as coisas fazem sentido, a pergunta sobre o sentido nem aparece, né? Assim, você simplesmente faz. Você simplesmente faz, você simplesmente realiza, né? Se você está o tempo inteiro perguntando sobre o sentido, é porque, bom, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, né? E o mau humor, as atmosferas, né, que vêm
que vem junto com essa sensação de que você está num lugar que é o lugar errado para você. Né? Encontrar seu lugar é a coisa mais importante da vida. Né? Encontrar o lugar onde a gente precisa estar. Aonde faça sentido para mim, aonde aquilo flui. Não que a gente não vai ter dificuldade, né? Eu falo isso para o meu paciente. Aquilo que você está fazendo que não tem sentido para você, ele pesa. Mas aquilo que, mesmo com dificuldade, você falou, você gosta, faz sentido, ele flui para você. O que você faz plenamente, você faz de alguma forma de maneira mais natural. Sim. Aquilo simplesmente se dá. Né? Você não precisa ficar o tempo inteiro buscando formas de alcançar aquilo, mas aquilo é quase como uma extensão de você. Isso é riquíssimo, pessoal. Você possa ir degustando isso e ir se questionando. Eu falo, por que eu acho que todo mundo deveria ser filósofo? Não sei se o Marcos Casanova tem essa posição, mas acho que todo mundo deveria ser filósofo. A gente deveria sempre se questionar, se perguntar. Eu costumo dizer, ter um relacionamento tão íntimo com você que você quase se torna uma outra pessoa. Você esteja o tempo todo sendo seu amigo, conversando contigo. Eu acho que mais ou menos isso dá umas dicas de como você pode buscar esse caminho com você. Marcos, eu queria muito perguntar para você o seguinte, como é que foi o seu encontro com Heidegger? Como é que veio aparecer esse homem, esse alemão? Como é que veio aparecer? Hoje eu quero tirar todas as minhas dúvidas também. Afinal de contas, a gente fala Dasein, é uma briga. Explica pra gente um pouquinho, ensina um cadinho de alemão, ele sabe um pouquinho só, viu gente? Ele só... Vamos pedir para ele falar para você o que ele fez, qual a relação dele com a língua alemã, com o Heidegger. Então, vem com a gente, vamos descobrir isso. Bom, na verdade, cara, quando eu entrei na filosofia na década de 80, no Rio de Janeiro, né, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, ou você fazia Heidegger, hermenêutica, ou você fazia filosofia analítica, filosofia científica. Né? Sim. Tem uma frase do Adorno, uma frase que eu gosto pra caramba, que o Adorno diz, esse é um diálogo do Adorno com Schoenberg, que o Adorno diz assim, pô, a gente conseguiu escapar do professor de matemática, não vai ser agora que ele vai pegar a gente de novo, né? Isso é uma crítica ao Schoenberg, porque no fundo o decaforismo obriga você sempre a ficar contando 12, né? Assim, 12 séries, né? Uma série de 12, aí você vai, porra, você escapou do professor de matemática, não vai ser para voltar a ser pego por ele, né? Cara, quando eu entrei na filosofia, eu entrei meio numa certa rebordosa de ciência dura, sabe? Assim, entrei numa certa rebordosa de formação técnica. Né? Me veio à cabeça imediatamente, cara, eu não escapei do professor de matemática para ele me pegar dentro da filosofia. Né? Assim, era uma espécie de opção imediata. Ou você fazia Heidegger ou você fazia filosofia científica. Não é? Não é que não houvesse outras coisas, não. Mas elas eram menos significativas. Né? Para mim, o contato com Heidegger foi quase que imediato. Sabe? Era uma espécie de posição das forças no interior do lugar, que é o lugar onde eu estudei na década de 80. Né? Mas, a princípio, eu não estudava Heidegger. Assim. Nesse momento, na graduação, estranhamente, por mais que eu sempre estudasse também Heidegger, os autores que eram os meus autores, a princípio, foram Platão, Nietzsche e Hegel. Foram os autores que eu estudei na graduação. Tanto que meu mestrado e meu doutorado não são sobre Heidegger. Meu mestrado é sobre Nietzsche e Platão e o doutorado sobre Nietzsche. A relação com Heidegger, que sempre esteve presente, né? Quando eu fui estudar na Alemanha, no doutorado, o professor que foi meu orientador, ele, na verdade, era um professor que tinha um certo trabalho sobre Nietzsche, mas, no fundo, ele era um especialista em Heidegger, que é o Gunther Figaro. Bom, o Heidegger estava sempre presente para mim, mas ele se tornou o autor mais importante para mim quando eu voltei do doutorado. Quando eu voltei do doutorado, começou um caminho que foi um caminho muito marcado pela intensificação cada vez maior dos estudos de Heidegger. Né? Então, eu até publiquei a minha tese de doutorado numa versão modificada em 2003, né, com o título O Instante Extraordinário, mas depois foram todos textos sobre Heidegger ou em diálogo com Heidegger. Então, Compreender Heidegger, Nada Caminho, O Eternidade Frágil, mesmo A Falta que Marx Nos Faz, que foi meu último livro, né, que saiu agora, há 3 meses atrás, ele tem 2 textos sobre Heidegger. Né? Com isso, Heidegger foi se tornando uma espécie de ponto central a partir do qual, então, partem minhas reflexões em geral. Alemão, por outro lado,
foi uma coisa também meio peculiar, né? Eu tenho uma certa ligação com línguas em geral. Você tem uma facilidade? Eu tenho uma facilidade de falar idiomas por uma razão muito simples, tenho uma certa dificuldade de ficar sem conversar com as pessoas, né? Então, assim, tem uma tendência a querer falar com as pessoas. Bom, quando eu comecei a fazer filosofia, me veio imediatamente à cabeça que, pela precariedade das traduções no Brasil, não é? A gente tem uma tradição muito parca de leitura, uma tradição ainda menor de tradução, tá? Que era preciso estudar com mais afinco francês e alemão. Então, eu fiz francês e alemão juntos na graduação. Mas o alemão sempre teve uma importância maior para mim, até porque eu estava pensadores alemães. Não é? Eu estudava Nietzsche, estudava Hegel, Heidegger, Russell, assim, sempre foram os autores que me acompanharam na graduação. Não é? Bom, depois, minha mulher é professora de alemão. Isso Opa, ajuda. Já facilita bastante. Ajuda um pouco, né? Assim, a gente se conheceu na letras, ela fazia alemão, português e alemão, enquanto eu fazia português e literatura. Depois eu fui morar na Alemanha pela primeira vez em 87, né? Passei 8 meses mais ou menos na Alemanha, fazendo curso de alemão, viajando e tal. Depois fui para o doutorado na Alemanha em 96. Depois fui para o pós-doutorado em 2006. Minha relação com a Alemanha sempre foi extremamente intensa e eu comecei a traduzir alemão em 94. Né? Eu acho que a primeira coisa que você traduziu? Max Scheler, da Reviravolta dos Valores. Por mais que eu acho que a tradução é uma tradução muito ruim. Porque assim, a minha tese central, o tradutor não nasce bom, o tradutor fica bom. Sim. Se você unir talento e constância. Né? Mas aí desde então eu venho traduzindo, me tornei acho que hoje o principal tradutor de Heidegger no Brasil. Né? Assim, Já é difícil ler Heidegger em português. Né? Esse homem traduz do alemão para a gente. A gente tem que ser muito grato porque o Heidegger impactou muito a minha vida. A maneira como eu vejo o mundo, eu acho que também fez uma relação, ecoou como ele enxergava, eu também, né? Assim, sim, acho que ele é um autor importante para a gente, né? Sim. Tem um lugar importante na fenomenologia, tem um lugar importante na psicologia, tem um lugar importante para a filosofia da diferença, nesse sentido para todo o combate a perspectivas identitárias. Ele tem um lugar que é um lugar na consideração dos transtornos existenciais, dos problemas humanos em geral. Sim. Não, Heidegger é um autor muito importante, né? E depois isso, a possibilidade que ele abriu exatamente por meio de um reenraizamento da noção de homem e da noção de Dasein, né? Você está perguntando se era Dasein ou Dasein, né? Sim. Na verdade, alemão é uma língua pouquíssimo oxítona, né? O que significa dizer que sempre que você tiver em dúvida, escape das tendências que a gente tem no português de tornar todas as palavras oxítonas, né? Então não é Dasein, mas é Dasein. Uma coisa que acontece com o Gadamer, né? Que as pessoas chamam de Gadamer, que é uma tendência da língua portuguesa, né? Ela puxa sempre o acento para as primeiras sílabas, né? O alemão não, o alemão está sempre puxando para as últimas sílabas. Então, o que soaria mais próximo ao alemão seria o Dasein. Dasein é a palavra, assim, é como os alemães diriam, né? Dasein. O que não é importante, né? Assim, sabe? A gente tem uma característica do português, né? Que a gente fica o tempo inteiro tentando o português do Brasil, né? A gente fica tentando pronunciar as coisas de forma correta, né? Então, poxa, se você encontrar um sujeito falando o Goethe, você tem um ataque cardíaco, né, cara? Sabe? Não é Goethe, é Goethe. E aí é muito engraçado quando você encontra os portugueses, né? Os portugueses, sem nenhum pudor, falam porque o Heidegger é muito interessante, né? Eles estão bem preocupados. Eles não se preocupam em falar a partir de um sotaque que seria o sotaque da língua original, né? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer também, porque eu vejo assim, as pessoas têm muita dificuldade às vezes de falar inglês por essa imposição que elas se põem de falar perfeitamente. Eu mesma demorei muito para aprender o inglês por conta das piadas, por conta de que eu carrego o acento mesmo.
eu carrego o sotaque. E quando eu me liberei disso, sabe, Casanova, eu comecei a falar. Hoje eu falo inglês fluente, com muitos erros, não é minha língua mãe. E quando eu me liberei, quando eu disse assim, chega desse espírito de cautombalata, eu sou eu mesma, eu sou brasileira, eu vou falar. E a coisa fluiu para mim, atendo pacientes em língua inglesa, e você acredita que eles não estão nem aí? Eles querem saber se o que eu vou falar para eles vai ajudá-los. Se a gente vai ter uma melhora significativa na vida dele. Ele está preocupado se eu estou falando com acento, se eu estou falando errado, ele quer saber se aquilo faz sentido para ele. O Jorge Amado falando francês era muito engraçado, né? Mas falava muito bem francês, né? Assim, agora esse cara é baiano, né? Então ele vai falar francês com aquele sotaque ali completamente peculiar. Né? E ainda é muito bonito você ver um sujeito falando sonoro, assim. Né? É musical. Assim, você vai escutar um sujeito falando francês sem ficar com uma tentativa assim de o tempo inteiro, né? Se afrancesar, né? Eu acho que essa mensagem é bem importante para nós, sabe? Para a gente poder ter uma vida mais leve e aproveitar, porque tem coisas que importam muito mais. E acho que a gente esquece, fica floreando. Acho que o importante é você compreender o significado da palavra dada. Sim. Não adianta nada você conseguir pronunciar e ao mesmo tempo não ter a menor ideia do que significa, né? Então, gente, é muito difícil conversar com ele, gente, porque a conversa flui. Então, nós não entramos ainda na parte mais filosófica, mas entramos em partes muito importantes para o nosso dia a dia. Então, aproveita e fala disso pra gente. Assim, por que o Heidegger usa assim, a expressão Dasein, não é? Não é porque, como o Lukács disse uma vez, porque o Heidegger odiava tanto o homem que ele nem a palavra homem usava. Né? Mas o Heidegger usa a palavra Dasein, na verdade, para acentuar o fato de que todas as nossas determinações dependem do aí que é o nosso. Não é? Sabe, isso é uma intuição fundamental do pensamento heideggeriano, que todas as nossas determinações são historicamente constituídas, de um tal modo que tudo que nós podemos ser, tudo que nós somos a partir desse aí que é o nosso, desse espaço existencial que é o nosso. Né? Vamos pensar numa forma mais simples de descrever isso. Né? Quando você pega personagens literários como o Dom Quixote, por que o Dom Quixote ele é louco? Ele é louco porque ele se comporta de um modo, no tempo que é o dele, que encontra imediatamente uma discrepância em relação a esse tempo. Né? O Don Quixote ele se comporta como um personagem do romance de cavalaria no momento em que o romance de cavalaria já não tem mais nenhum lugar. Né? Nesse sentido, o Don Quixote é louco porque ele está 100, 200 anos depois do que ele deveria estar. Se ele fosse um personagem do romance de cavalaria, ele era um personagem normal. Ele é louco porque ele age 200 anos depois como as pessoas agiam 200 anos antes. Né? Um personagem como Policarpo Quaresma. Por que ele é assim? Por que ele é louco? Porque ele é um personagem ultra-romântico no mundo realista. Se ele fosse um personagem do Zé de Alencar, por exemplo, ele era um personagem normal. O problema é que o Policarpo ele é um personagem do Lima Barreto, num mundo realista, com gestos ultrarromânticos. E aí, bom, o ultrarromantismo se tornou caduco, por isso os comportamentos do Policarpo são ridículos. Sabe, o que esses personagens revelam é que os nossos comportamentos têm sempre uma vinculação historicamente constituída. Né? Nós somos estruturados por tradição. E não apenas por tradição de maneira abstrata, mas pelo modo como a tradição se sedimenta. Então, é sempre a partir do mundo que é o nosso que alguma coisa se revela para nós do modo como ela se revela. Né? Ser, para nós, nesse sentido, é sempre alguma coisa que depende do modo de relação com aí que é o nosso. Né? Puxa, eu estou aqui diante de uma televisão, de uma tela, né? Diante de uma câmera. E a câmera, ela se tornou natural para mim, normal para mim. Eu tenho uma familiaridade com ela, por isso eu falo. Como eu falo com uma pessoa que está diante de mim. Mas se você pensasse isso na década de 60, por exemplo, né, no surgimento das televisões, né, isso seria completamente absurdo. Você não teria como se relacionar com a câmera como a gente se relaciona com ela hoje. Né? Sabe, o mundo ele torna para nós familiar aquilo que, na verdade, se constitui como familiar para o mundo. Mas se você tirar o mundo, nada para nós é familiar.
Ser um ser aí nesse sentido significa exatamente o título do teu programa, né? Significa ser no mundo, significa ser tudo que se é e pode ser a partir do mundo que é o nosso. Se você retira o mundo, não tem ser. Se você retira o mundo, não tem câmera, não tem cadeira, não tem mesa. Tem uma passagem do Parágrafo sobre a Verdade, ele diz uma coisa que parece absurda, né? Ele diz que antes do Newton não havia as leis de Newton. Tá? Não é que, cara, o que está dizendo não é que não havia ação e reação, sabe? Então, se você desse um soco em alguém, a cara faria como um desenho animado, né? Dava um soco, o rosto via para trás, ou então você dava um soco, a mão atravessava. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que enquanto o Newton não formulou as leis não apareceram como leis. Isso é uma forma de dizer que você ainda não tinha um modo de relação com o fenômeno que pudesse ser determinado como as leis de Newton. Né? Não é que então as coisas elas se davam de outro modo. Não. Elas só não eram pensadas, só não eram determinadas do modo como se revelou a partir das leis de Newton. Né? Ter clareza quanto ao fato de que leis, modos de compreensão, modos de concepção são sempre historicamente constituídos. Não significa dizer que antes as coisas não obedeciam a essas leis. Depois que a lei aparece, você pode projetar ela para cima e para trás e ver, então, como sim, claro, tudo obedecia. Sim. Mas antes das leis de Newton, nem havia, nem não havia as leis de Newton, sabe? Era alguma coisa que você não podia nem comentar, né? Você não tem como pensar nada, você não tem como pensar nenhuma determinação sem pensar ao mesmo tempo esse mundo, esse horizonte histórico, essa determinação histórica a partir da qual as coisas se dão. Essa relação que se dá entre consciência e objeto, né? Ou essa relação que se dá entre o existente e o seu mundo, entre o existente e o seu campo existencial, né? Sabe que Heidegger é um crítico da noção de consciência, um crítico da noção de objeto, né? Sabe, nós não nos relacionamos como consciências com as coisas. Né? Nós nos relacionamos como existentes, né? Sabe, meu mundo é muito maior do que a minha consciência. Agora, o que eu não vejo atrás de mim não desapareceu, né? Às vezes você tá triste, você fica encolhido. Quando você fica encolhido, alguma coisa que está do teu lado se torna indiferente para você. Mas isso não significa dizer que isso desapareceu. Sim. Significa que a tua abertura te tornou indiferente para aquilo. Sabe? Ele critica o caráter restrito da percepção. A percepção é sempre restrita, ela é sempre incapaz de dar conta do que está acontecendo com a gente radicalmente. Né? E eu queria te perguntar o seguinte, em Ser e Tempo, com relação à obra de Ser e Tempo, o que seria importante para a gente levar para o cotidiano, para o dia a dia das pessoas? Ser e Tempo é uma obra que começa acentuando o primado, que é o primado da vida prática. Né? Tem uma frase do Platão, que é uma frase que eu gosto pra caramba, que é uma frase que se encontra num diálogo chamado Sofista. E o personagem, que se chama o Estrangeiro de Eleia, ele diz que quem acredita nos sofistas são pessoas muito jovens que nunca fizeram nada prático na vida. Sabe? Os sofistas têm um modo de pensar na versão mais vulgar dos sofistas. Né? Os sofistas tendem a pensar que o logos constrói o que é, que a linguagem constrói o que é. E nesse sentido você pode determinar as coisas como quer que a linguagem possa determinar as coisas. Né? Isso traz uma série de consequências meio peculiares. Né? Porque você pode imaginar que a linguagem é capaz de transformar uma coisa dura em uma coisa maleável, uma coisa leve, uma coisa pesada, uma coisa leve, uma coisa harmônica, uma coisa desarmônica, sabe? Parece que a linguagem pode fazer qualquer coisa. Né? O que o Platão está dizendo é que se você carregou um saco de carvão nas costas algum dia, se você precisou recolher pedras para formar um muro, se você precisou limpar uma cozinha, tirar um pouco de terra do armário, né? Estou falando isso porque isso aconteceu há pouco tempo na minha casa, né? Com terra no armário, né? Então, se você se viu diante
assim, da necessidade de fazer alguma coisa prática, você sabe que as coisas não são assim. Né? O Heidegger tem uma forma algo modificada de levar adiante a mesma ideia. Sabe, o nosso modo inicial de relação com as coisas não é teórico. De início, na maioria das vezes, ninguém teoriza coisa alguma. De início, na maioria das vezes, você aprende a fazer as coisas imergindo no campo de realização das ações, sabe? Uma pessoa que vai cozinhar, né, ela não aprende a cozinhar aprendendo a se familiarizar com representações de cada um dos utensílios que ela usa. Sabe? Então ela não tem uma representação de uma escumadeira, ou um conceito de faca, ou uma representação de um amassador de alho. Sabe? Ela emerge nesse campo e aprende a cozinhar sabendo se movimentar nesse campo complexo que é o campo das relações. Isso, ao mesmo tempo, traz consigo uma peculiar situação. Né? É que, exatamente porque de início a gente não teoriza, de início a gente aprende a conhecer as coisas usando as coisas. Né? E o mundo cotidiano, nesse sentido, ele é um mundo marcado exatamente por uma espécie de primado do uso. Né? Então, primado, que é o primado dos modos cotidianos de relação com as coisas. Né? O ponto é que o cotidiano não é apenas o lugar, que é o lugar no qual você aprende o que é uma cadeira, uma mesa, não é? Um garfo, uma faca, um prato, mas o cotidiano é também um lugar que é um lugar onde você aprende conceitos da tua tradição. Né? Sabe, você tem uma pessoa que é uma pessoa tosca, completamente alheia a toda e qualquer reflexão, não é? Mas ela é capaz de, num contexto específico de trabalho, por exemplo, reclamar que alguém está interferindo na liberdade dela. Quando ela faz isso, ela pensa a liberdade como livre-arbítrio. Mas como é que ela chegou ali, assim, essa conclusão brilhante de que liberdade é livre-arbítrio? Ela chegou a essa conclusão porque a tradição que é a dela diz para ela que liberdade é livre-arbítrio. Mas ela não conhece a tradição. Ela não tem nenhuma relação, por exemplo, com os textos medievais que vão pensar a liberdade como livre-arbítrio numa tentativa de responder por que Deus faz o homem com a possibilidade do pecado. A pessoa não tem nenhuma ideia disso. Sim. Mas ele é capaz, num contexto específico, de dizer, você está interferindo na minha liberdade. Ou ele é capaz de chegar e dizer, porra, esse chefe é muito autoritário. Bom, então ele tem uma relação específica com a autoridade. Ele é capaz de diferenciar uma autoridade que se legitima numa espécie de razão da autoridade, né, e uma autoridade que se estabelece de maneira absolutamente abusiva. Né? Mas como é que acontece isso? Isso acontece porque o mundo cotidiano não é apenas um mundo marcado pela familiaridade com contextos de uso, mas é também um campo de veiculação de concepções tradicionais. O que o Heidegger está descrevendo, a princípio, em Ser e Tempo nesse sentido, é o fato de que o homem, quando cai no mundo, ele cai numa capa de preconceitos que ele articula incessantemente nos contextos adequados para a articulação desses conceitos. Então, assim, apareceu, sei lá, uma pessoa bonita, ele vai dizer, poxa, mas que menina bonita, mas que cara bonito. Bom, mas quando diz isso, ele está se orientando pela arte clássica, por critérios da arte clássica, proporção, equilíbrio, harmonia, mas ao mesmo tempo ele não tem a menor ideia da arte clássica, não conhece nada de arte clássica. O que ele está descrevendo nesse sentido é exatamente como é que se forma essa capa de preconceitos que constitui a base primeira das nossas relações com as coisas. Bom, isso aqui já vai o dilema, que é o dilema da existência para o Heidegger, não é? Puxa, se por um lado é sempre importante ter esses preconceitos, porque eles não são coisas ruins, como alguém podia imaginar, não é? Eles são conceitos prévios, sabe? São uma base primeira a partir da qual você se relaciona com as coisas. Se por um lado esses preconceitos são muito importantes, por outro lado esses conceitos prévios eles aprisionam a gente. Eu com o tempo fui desenvolvendo uma Daseins-Analyse on my way, não é, cara? Uma Daseins-Analyse com o meu talho, né? E Daseins-Analyse para mim ela é psicologia destrutiva
exatamente porque ela é essa perspectiva que busca incessantemente lutar contra o aprisionamento nas perspectivas identitárias, nas determinações identitárias. Né? Sabe, de início, na maioria das vezes, os problemas que são seus são problemas do mundo que é o seu. Sabe, é o mundo que vai te entulhando de problemas alheios a você. Né? E quando você... Não, você vai se tornando uma espécie de burro de carga do mundo. Né? Você é uma espécie de camelo, né? Assim, que o mundo vai colocando toda a série mais terrível de problemas, e você passa a tua vida inteira tentando resolver esses problemas que não são seus, não te concernem, né? Que são problemas dos outros. Né? Você estava falando dos pais, né? Isso é muito peculiar na família. Né? A família muitas vezes sobrecarrega as pessoas, a família projeta uma série de expectativas, a família ela sobrecarrega você, né? Sobrecarrega você com toda essa quantidade enorme de anseios, de desejos, de vontades, de projetos, que assim, que de alguma forma você precisa assumir como se fossem seus, né? Não, mas calma aí, assim, né? Cada um que carregue o seu fardo, né, cara? Que cada um carregue a sua cruz, né? Eu acho que o grande Carregar a cruz dos outros é horrível, né? Eu acho que o grande exercício nosso é que quando chegam as pessoas no consultório assim, para mim assim, bom, eu quero chegar a conquistar isso, seja emocionalmente, de relacionamento ou financeiramente, o meu exercício é tentar fazer com que ela escute isso e procure lá dentro se isso é algo que realmente faça sentido para ela, ou ao longo do tempo ela foi absorvendo tudo isso e aquilo foi de uma certa forma fazendo sentido por um tempo, mas não é um sentido próprio, é um sentido meio que emprestado, convencido. Então ela foi vendo aquilo e hoje ela se torna escrava de algo que realmente talvez ela não precise. Eu falo, quantas vezes a gente trabalha para comprar um monte de coisas que no fundo a gente não precisa ou não faz sentido pra gente. Tem uma frase ótima do Milor, né, ele diz que status é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas de quem você não gosta. Né? Uma frase maravilhosa. Né? É um espetáculo. Gente, essa conversa está maravilhosa. Eu queria fazer mais uma pergunta para ele, não sei se vai ser repetitiva ou se ele vai conseguir desdobrar, mas assim, a questão ontológica do ser e tempo, a parte mais filosófica como que a gente poderia traduzir isso mais para o ôntico, né? De que forma a gente poderia trazer alguma contribuição da obra do Heidegger para as pessoas nesse sentido? Não sei se eu consegui fazer bem a pergunta. Olha, assim, o problema, né, sabe, essas palavras, né, cara, são palavras engraçadas, né? Ôntico e ontológico, né? Isso já está uma palhinha pro pessoal também, porque eu ouvi de uma autoridade como ele, gente. Eu vou dividir esse programa aqui em 2 partes. Então, assim, eu não estou nem tão preocupada com o tempo, pessoal. Vocês acompanhem esse programa, vocês vão ver os desdobramentos aí, porque beber desse conhecimento aqui é uma possibilidade rara. Né? Então, vamos aproveitar ela. Os termos são peculiares, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, eu sempre usava esses termos assim, meio que para intimidar os outros. Né? Assim, não, mas isso não é ontológico, isso não é ontológico, né? Não, isso é muito ôntico. Né? Olha, assim, na verdade, de maneira bem direta, ôntico diz respeito àquilo que é. Ontológico diz respeito ao ser do que é. Bom, mas isso é que é o problema, né? Você entender essa diferença. E os meus alunos piravam em escala. Um beijo, pessoal. Não pira não, tá? Eu disse para vocês que tanto eu quanto a Vanessa Maichin, que vocês conhecem, a gente demorou uns 10 anos para começar a entender isso. Então não se assusta não que vocês vão entendendo, tá? Mas é importante pra gente. Então, mas assim, o ponto é que, sabe, você normalmente quando pensa em ser do que é, você pensa em essência, né? Assim, onde que é ontológico, a princípio, né, apontaria para essa diferença, que é a diferença entre essência e certas determinações que são determinações materiais. Né? A câmera está num tripé e o tripé é preto, mas ele podia ser azul. Né? Então tem certas determinações óticas dele. Né?
Agora, tem alguma coisa que constitui o que a câmera é, o ser que é o dela, né? Isso apontaria para uma dimensão mais ontológica, né? Bom, mas aqui é que começa o problema, que a nossa tradição, ela tendeu a achar que perguntar sobre o ser de algo era sempre perguntar sobre o que algo é. Então, a gente está assim, tá numa tradição, que é uma tradição muito marcada pela pretensão de que todas as perguntas, que são as perguntas sobre o ser de algo, são perguntas em relação ao o que algo é. Tinha uma coleção da Companhia das Letras, né, chamada O que é? E é engraçado assim porque ela tinha, 1000 livros, né? Então era o que é filosofia, o que é arte, o que é fenomenologia, o que é justiça social, o que é Deus, o que é teologia, o que é revolução. Cara, tinha o que é tudo, né? Bom, mas a pergunta que não quer calar é: será que a gente pode perguntar sobre tudo a partir da pergunta o quê? Por exemplo, o que é o homem? Será que a gente pode perguntar o que é o homem? Será que a gente pode perguntar o que é o fenômeno? Será que a gente pode perguntar, por exemplo, o que é vida? Sabe, quando você coloca a pergunta o quê, você já pressupõe que a coisa ela é dotada de certas propriedades que constituem essa coisa. Bom, mas o que caracteriza o homem, né? Isso é um dos momentos, uma das partes talvez mais complexas do pensamento heideggeriano, né? O que caracteriza o homem é que o homem não tem natureza. O homem não tem nenhuma determinação essencial, ele não tem nenhuma propriedade própria a ele, sabe? Não tem nenhuma propriedade que ele constitua. Né? Nós somos constituídos literalmente pela nossa nadidade, pela nossa indeterminação. Né? Não é que eu não possa ter uma relação comigo a partir da noção de genoma, por exemplo, da noção de fenótipo. Né? Mas genoma e fenótipo são modos históricos de relação com o corpo do homem. Sabe, eu não tenho nenhum corpo originário, não tenho nenhum corpo essencial, não tenho alma, não tenho, não tenho cor, não tenho credo, não tenho sexo. Né? Eu não tenho nenhuma determinação. Todas as minhas determinações são historicamente constituídas. Quando eu sou lançado nesse mundo. Sempre a partir do mundo que eu tenho uma relação específica com o corpo que é o meu. Com a alma, assim, se a alma for uma possibilidade de relação, com interioridade, se a interioridade for o caso. Né? Então, assim, a princípio não tem nenhuma determinação. Nesse sentido, se eu perguntar o que é o homem, a resposta que eu tenho que dar é nada. Sabe, vida também é uma coisa peculiar, não é, cara? Porque os animais são coisas dotadas de propriedade? Será que os animais são como máquinas, não é? As pessoas lá em casa, né? Assim, eu tenho 3 filhos, sou casado, assim, bom, a gente está fazendo quase 30 anos de casamento. Mas as pessoas assim, me sacaneiam em casa porque eu gosto muito de peixe. É engraçado que tem uma opção de animais na minha casa. Eu moro no meio da mata, né? Moro no meio do maciço da Tijuca. Então tem cachorro, tem gato, tem macaco, tem tucano. Mas eis que me coube ter uma relação que é uma relação bem específica com peixes, não é, cara? E eu brinco com as pessoas que, no fundo, cara, eu fico às vezes olhando para os peixes, né? E o que me cativa naquilo é imaginar um bicho que nunca vive no mesmo elemento que eu, sabe? Assim, eu consigo entender um passarinho, porque por mais que eu não consiga voar, ele vive no ar, né? Então ele respira. Mas peixe é uma coisa maluca, né? Ele tem uma relação que é uma relação com outro elemento, né? Ele tem uma coisa estranha, não é? Sabe? E você olha para os animais e a relação que eles têm com esse meio ambiente no qual eles estão é uma relação tão mágica, tão infinita, tão intensa, né? Essas coisas dos animais com pequenos episódios naturais, né? Você tem o tsunami, os homens eles vão em direção ao mar quando o mar recua. Os animais já vazaram faz tempo, né? Isso porque eles têm uma relação que é uma relação diferente com o espaço, que é o espaço vital, não é? Então, você pode perguntar o que é o animal? Sabe, o ponto do Heidegger é a pergunta sobre ser
ela é decisiva para que você possa radicalmente investigar um ente específico, sabe? A gente vê isso muito na terapia, assim, as pessoas perguntam hoje em dia se a terapia funciona, né? Uma torradeira funciona ou não funciona. Um carro funciona ou não funciona. Uma universidade funciona. Eu não sei se a universidade pode ser pensada a partir da ideia de funcionamento, mas vai lá. O homem funciona? A terapia funciona? Um órgão funciona? Sabe? São as coisas meio peculiares, que a gente fala das coisas sem se perguntar se o modo de fala ele diz respeito ao ser daquilo que está em questão. Né? Das análise, eu sempre digo isso para as pessoas que das análise não é psicologia, das análise é metapsicologia. Isso porque você não pode ter uma ciência do homem sem perguntar primeiro sobre o modo de ser do homem. Dasein é a palavra que surge exatamente quando você pergunta radicalmente sobre o modo de ser do homem. Nesse sentido, a Dasein-Análise ela precede a possibilidade real de uma psicologia, uma vez que ela está exatamente se movimentando nesse espaço que é o espaço de questionamento radical acerca do ser do homem. Né? A maior parte das pessoas, elas não... A maior parte não tem nenhuma relação com isso, porque a gente vive muito, muito disperso daquilo que se encontra mais próximo de nós. Sabe? Nós nos relacionamos com as coisas sempre a partir de compreensões do ser das coisas. Né? É por isso que a gente usa, porque a gente já compreendeu a coisa como um utensílio, como uma coisa de uso. E não tem a ver com o que uma cadeira. Você senta na cadeira, porque você já se movimenta num campo que é um campo do ser da cadeira. Assim, é a mesma coisa com a vida, né? Sabe, esses problemas lá, a funcionalidade, no caso da terapia, a lida com os animais, como se os animais fossem bibelôs sem pilha. Né? Então, assim, você superficializa os animais, você tem uma relação com eles que é uma relação totalmente niveladora. E isso nasce de onde? Nasce de uma falta de clareza quanto à necessidade de você perguntar sobre o ser da vida. Não é, assim, sabe, uma biologia, uma veterinária, não é, assim, que se faça sem uma reflexão prévia sobre o ser da vida, está fadada a incessantemente transformar o animal no próprio campo de realização da biologia ou da veterinária, mas aquilo que o animal não é. Né? Tem uma frase do Foucault que eu gosto, só para concluir, que o Foucault diz que quando... Essa história da loucura, ele diz que quando o psiquiatra entra no consultório, o que acontece no momento em que o louco aparece é que ele jamais vê o louco. Porque no momento em que o louco entra no consultório psiquiátrico, o louco desaparece e no lugar do louco fica o doente mental. Né? O que o Foucault está dizendo é que o horizonte compreensivo a partir do qual o louco aparece para o psiquiatra é o horizonte da doença mental. Né? Desse modo, o ser da loucura é imediatamente transfigurado, desfigurado em doença mental. Né? Tem um texto do Artaud chamado Van Gogh, O Suicidado da Sociedade, que é um texto no qual o Artaud diz exatamente isso, sabe? Os psiquiatras são todos uns tarados. O Artaud, né? Não a gente. Não, mas ele está dizendo uma coisa que é engraçada, porque o que ele está dizendo, isso eu não tenho absolutamente nada contra psiquiatras, nada mesmo. Né? Ao contrário, tem um apreço enorme pelo Binswanger, pelo Blankenburg, pelo Minkowski, por toda essa psiquiatria genial, importantíssima. Né? Eu traduzi o Binswanger, estou traduzindo o Blankenburg, mas o que o Artaud está dizendo é que a psiquiatria ela é separada por um fosso da loucura. Né? Isso porque todo o aparato, que é o aparato hermenêutico, interpretativo, no qual a psiquiatria lida com a loucura, é um aparato que transfigura, que desfigura, que deforma a loucura. Uma vez que ela já sempre aparece no interior do quadro, que é o quadro da doença. Né? Eu acho que o tempo todo a gente está meio deformando o nosso modo de ser. Talvez para atender essa demanda do mundo, e acho que o importante seria despertar.
né, fazer um despertar dessa consciência. E para a gente encerrar, que eu não queria encerrar, né, mas nós vamos encerrar nesse momento, eu queria que, se você puder, falar um pouquinho sobre as tonalidades afetivas. Eu sei que daria para falar muito, sei que é difícil falar pouco, mas falar um pouquinho das tonalidades afetivas e tentar traduzir ela um pouco para o nosso dia a dia. Como é que a gente lida? Olha, assim, o que o Heidegger tá pensando com as tonalidades afetivas, né, com as atmosferas, é alguma coisa relativamente simples de perceber, assim, né, assim, na coerência, na consistência, no caráter pleno do que ele está dizendo, né? Sabe, você está nesse espaço, a gente está num espaço, a gente está numa sala, né? Mas quantos metros quadrados tem essa sala? Ah, bom, ela tem 25 metros quadrados. Ah, então é uma sala grande. Pô, mas se a gente está aqui numa relação azedada, né? Imagina que, assim, que alguma coisa aconteceu e de repente o clima fechou, né? Você disse alguma coisa, ou eu disse alguma coisa, que azedou completamente. Azedou o pé do frango. Azedou tudo. Cara, esse espaço, que é um espaço que a princípio é grande, se torna mínimo, não é? Sabe, você tem uma sensação como a sensação de que você não consegue nem abrir os braços, não é? Sabe, o nosso modo de ser no mundo é determinado pelo modo como as atmosferas abrem o espaço existencial, sabe? Espaço é uma coisa muito, muito louca, não é? Você passa por uma experiência traumática e de repente você se vê confrontado com o perigo, por exemplo, de uma casa, né? Assim, se isso acontecer, o temor pode se instaurar enquanto atmosfera, e se isso acontecer, você vai ter dificuldades enormes de fazer uma série de coisas que até então para você eram naturais, né? Você não consegue mais agir da mesma forma. Porque não é que eu faço o que quero, mas o modo como as coisas elas afetivamente se abrem para mim determinam o que eu posso querer, sabe? Uma pessoa que é uma pessoa depressiva tem dificuldades enormes de vencer a inércia de sair do lugar. Uma pessoa que é uma pessoa eufórica está sempre numa expansividade imediata. Né? Aquilo que eu não faço triste, eu faço alegre. Aquilo que eu não faço alegre, eu faço triste. Sabe? Tem uma relação direta entre o que se torna possível para mim, o que está acontecendo comigo, em última instância, e as atmosferas que acompanham a minha existência como um todo. Né? Isso é sempre assim. Você nunca tem uma possibilidade de realização de algo sem que essa possibilidade venha acompanhada de uma atmosfera específica que está tornando possível exatamente esse algo. Eu trabalho demais, trabalho demais. Pô, qual é a atmosfera que está acompanhando isso? Né? Se você estiver deprimido, deprimidaço, se você estiver entediado, se você estiver melancólico, você não vai conseguir trabalhar tanto, nem que você queira muito, né? Sabe, mas eu não faço nada. Pô, se você tivesse eufórico, você ia ver como é que era muito mais simples fazer as coisas, né? Sabe, as atmosferas são elas que são possibilitadoras, né? Porque as atmosferas é que abrem o modo como o espaço existencial se dá, e no fundo as possibilidades são sempre possibilidades desse espaço. Né? Eu faço alguma coisa quando alguma coisa se apresenta para mim como possível, e ela precisa se apresentar como possível no espaço que é o meu. Né? Pessoal, foi riquíssimo essa conversa com o Marcos Casanova. Eu queria agradecer imensamente. Eles estão aqui num curso de inverno que você pode... Eles vão poder comprar esse curso de inverno, porque esse programa vai passar um pouquinho depois. Vão, na verdade, assim, a escola de inverno, né, que é a segunda escola de inverno, a gente já teve duas escolas de inverno, né, e uma de verão. Essa segunda escola de inverno, ela acontece de segunda a sexta, de 7h30 às 10, e elas ficam disponíveis durante 6 meses o link, né? Elas são filmadas, então tem a possibilidade da pessoa comprar depois, e as informações para a compra da escola de inverno a pessoa ela consegue no cursos@institutodasein.org. Isso, nós vamos colocar aqui embaixo, vamos tentar colocar aqui embaixo, ou no VT, tá bom? E nós tivemos um programa passado com o Beto Machado, que embora, né, todo mundo sabe que esse programa não é uma democracia, esse programa é meu e eu só trago gente que eu gosto, o Beto não é meu parente, viu? O pessoal pensa que essa pessoa está capelando, está trazendo família, ela só traz gente
que ela gosta, só traz amigos, e agora está trazendo parente? Não, ele não é meu parente. Esse aqui é o Instituto Dasen, é um instituto que tem aqui, vocês podem beber o conhecimento deles de filosofia, tem também muita coisa de psicologia e de psicoterapia aqui, porém, nós falamos com o Beto, qualquer um pode assistir o curso de vocês, ele também é para leigos, vocês podem, o pessoal que está acompanhando, tem gente que me acompanha do Japão, do Canadá, né, de vários outros países da Europa. Pessoal, vocês podem estar comprando através desse link que nós vamos colocar aqui embaixo, tá bom? Eu recomendo esse instituto, eles são realmente gabaritados, eles são pessoas super acessíveis e eu queria agradecer pela generosidade de mesmo estar correndo tanto para fazer essa escola de inverno acontecer, tanto ele quanto o Beto tiraram um tempinho para poder levar para vocês o que eles têm, um pouquinho do que eles têm de melhor, tá? Um beijo, pessoal, gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima.